Sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Agora é o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte. Programa Agora, por Ana Margarida Forte, a sua plataforma de sucesso. Programa Agora, um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora. Olá, gratidão, muito boa noite ou muito bom dia, se não for agora o momento que nos vai assistir. Eu quero-vos agradecer as mensagens, estava aqui a olhar para o telefone, não só do Canadá, dos Estados Unidos, mas também de Portugal, do Brasil, do Luxemburgo, da Suíça, a dizerem que têm outros compromissos, mas que mais tarde irão ver, porque estão muito curiosos com o tema de hoje e com o convidado que eu tenho hoje. Vocês sabem que eu não costumo repetir convidados que vão ao programa do Agora, e depois vêm às lives. Costumam ser sempre pessoas diferentes, mas eu fiz questão de trazer o professor Marcelo Antunes por várias razões. Não só pela coerência e pela congruência que ele tem, depois porque ele é especialista num tema que me fascinou há uns anos quando eu comecei a estudar e de repente encontrei que havia ali uma dinâmica, porque sempre gostei de perceber os ciclos, porque é que apareciam determinado tipo de civilizações, de povos, de valores, e depois de repente eles desapareciam e voltavam a aparecer, e depois quando comecei a estudar a astrologia e outras dinâmicas, comecei a entender, e este é outro caso maravilhoso, que foi, normalmente sou eu que convido as pessoas. Aqui foi uma ressonância do professor Marcelo que vem até mim, e eu senti para já uma conexão imediata, um reencontro também, para quem acredita nestas coisas, e fiz questão de trazer. Então imaginem, quando marcámos, o professor Marcelo, durante a semana é impossível, porque é professor de História, como eu já coloquei aqui, vocês têm aqui os contactos deles, eu sugiro que o sigam, e quando foi escolhida a data intuitivamente, depois eu disse, olha que curioso, o professor Marcelo vem exatamente numa data que para uma parte do hemisfério é um fecho de um ciclo, para outro é o início, é a celebração da primavera, para outros é o movimento do mergulho interno. Este novo ciclo pede-nos para nós percebermos o que é que estamos aqui a fazer, o que é que realmente é o meu foco. Portanto, imaginem a alegria com que eu não estou, ou seja, a alegria com que eu estou aqui por ter o professor Marcelo Antunes, mais conhecido como Marcelo Terra. Bem-vindo! Boa noite a todos, é uma grande honra. Quero agradecer as palavras, né, da nossa querida Ana aí, né, essas palavras tão amorosas, né, e dizer que é uma grande honra poder estar aqui falando sobre esse tema tão importante, né, que são os essênios, né. Quero agradecer bastante esse espaço, um espaço maravilhoso, um espaço que nos faz refletir na realidade, uma linguagem muito simples, uma linguagem também muito próxima, né? Mas é um espaço que nos faz refletir bastante sobre o que estamos fazendo aqui, nos faz refletir bastante sobre a ampliação da nossa consciência, né? Então, eu quero agradecer muito nessa consciência, professor Marcelo. Portanto, como professor de História, nós vamos começar primeiro por si, e já agora quero dar um abraço muito grande aqui um amigo que acompanha sempre as lives e que é um mestre maravilhoso e que está aqui também já presente a dizer que está a acompanhar do Brasil, e ele é fantástico porque deixou também as aulas e veio para aqui para estar connosco. Como é que o Marcelo Antunes, como é que era esta criança, como é que era este jovem? Ele sentia algumas coisas, porque este programa é para despertar, está incluído nas terceiras jornadas de consciência quântica.
no fundo, muitas vezes as pessoas precisam de fazer links. Como é que era Sim. esta criança e este jovem? Era curiosa? Sentia alguma coisa? Escutava alguma coisa? Sentia-se diferente dos outros? Como é que era? Olha, eu me considero, assim, como, na realidade, na minha primeira infância, né, e depois jovem também, eu considero que eu fui bastante curioso, né? Sempre gostei muito de aprender, sempre tive uma quedinha toda especial, principalmente por ensinamentos ancestrais, sempre gostei muito, sempre me chamou muita atenção. Então, eu era, enquanto criança, posso dizer que, pelo que sempre me chamou atenção, talvez uma alma mais velha, né? Como eu E compreendo. assim, e sempre tive, né, essa curiosidade muito grande. Eu mudei muito de lugar aqui no Brasil, né? A gente mudou muito enquanto criança, né? Então, meus pais mudavam, e a gente mudou muito. Eu tive a oportunidade de morar em vários locais, né? Aprendi muito, né? Morei inclusive em fronteira, né? Então aprendi muito com outros locais, com pessoas de outros locais, né? Com outras culturas. Foi muito enriquecedor, né? Mas sempre na nossa família, né, a gente teve algo voltado para a questão da espiritualidade. Então, sempre eu fiz questão, né, principalmente depois de jovem, de estar procurando, né, olhares novos, olhares diferentes, né. Então, eu passei por várias, como é que eu poderia dizer, eu passei por várias instituições, né. Então, tive vários olhares, né, voltados ao espiritismo, voltados ao hinduísmo, voltado ao budismo, né, e mais para frente eu vim a conhecer os essênios, né, um povo do qual eu me encantei, né, que esse povo, na realidade, eles têm ensinamentos ancestrais, como eu sempre procurei, mas ensinamentos que, apesar de serem muito antigos, são ensinamentos que são muito atuais, Atuais, né? não é? E Atuais. como é que foi E, esta. Marcelo, perdão. só aqui para fazer uma ponte, antes de entrarmos já nos essênios, portanto, depois aí dedicou-se à história, e a maior parte das pessoas ainda hoje me enviou muitas mensagens dizendo: Margarida, mas eu não sei o que são os essênios. E realmente é curioso porque muitos daqueles povos que nós estudamos, os romanos, os celtas, os maias, alguns tiveram mais divulgação, por assim dizer. E os essênios tiveram uma passagem que eu depois vou pedir ao Marcelo que explique, porque a mim também me encantou a primeira vez que nós falámos, porque realmente quando eu disse, é aqui um especialista em essênios, que eu achei maravilhoso, porque eu andei há muitos anos à procura de informação. Nós sabemos que depois, a partir de 1940, 47, houve uma descoberta maravilhosa, mas como é que o Marcelo ser com registro e com uma memória, uma curiosidade, claro que se foi entrar em ressonância e entrou em contacto não só com a história, mas também com um grupo de pessoas que começaram a estudar exatamente o que eram os essênios. Então eu vou-lhe pedir, nesta primeira fase, que me diga quem é que são os essênios, ou seja, na sua primeira manifestação aqui na Terra. Pode ser? E depois já vamos à parte Pode. espiritual e depois já temos aqui muito. E se vocês tiverem alguma questão, eu vou estar atenta e depois no final eu vou colocar aqui ao professor Marcelo, está bem? Diga, professor. Bem, a palavra essênios, ela, se fôssemos traduzir, ela significa terapeutas, né? Então, os essênios, eles foram um povo que eles viveram na Palestina, não só na Palestina, existiram ramificações dos essênios também no Egito Antigo, na Pérsia, na antiga Pérsia, na Índia, no Himalaia, né? Claro que eles tinham, culturalmente eram diferentes, a língua era diferente, mas a energia era a mesma. Mas a gente vai estar se reportando aos essênios da Palestina, né? Que é um povo que viveu numa época muito curtinha na história, entre 250 anos antes de Cristo e 70 anos depois. Foi uma época curtinha, porém foi uma época assim onde se fez muita coisa, né? Foi assim uma época em que os essênios prepararam muitas coisas, deixaram um legado muito importante, né? Então, eles eram excelentes agricultores, eles eram excelentes arboricultores, eles eram astrônomos, eram astrólogos, né? Os essênios, eles trabalhavam com energia curativa.
estavam espalhados por toda a Palestina. Os essênios da Palestina, eles eram denominados dactilos, e os essênios ali do Egito eram os cóbidas. Então, entre os essênios do Egito e da Palestina, havia um intercâmbio maior, né? Então, os essênios, eles eram conhecidos, então, como homens de vanguarda, homens à frente do seu tempo. Os essênios, foi o primeiro povo da história que eu soube, né, que eles não tinham escravos entre eles, embora a escravidão naquela época fosse algo normal, né? E os essênios também, para um essênio, né, o muito ou muito pouco, era considerado afastamentos da lei. Eles viviam dentro de uma vida simples, natural e criativa. Que, na realidade, tudo que a gente precisa está dentro do simples, do natural e do criativo, né? Bem, perdão. Os essênios, eles... maravilhosos. Sim, são. Os essênios, eles eram muito bem organizados, eles se organizavam em comunidades. Existiam 3 tipos de essênios. Existiam os essênios que moravam em comunidades, daí as comunidades, elas tinham crianças, homens, mulheres. Existiam os essênios que moravam em monastério, daí dentro dos monastérios nós temos alguns monastérios que foram assim mais famosos, né, que foi o monastério de Khirbet, tivemos o monastério do Monte Carmelo, tivemos o monastério, a Fortaleza Massada, que foi o último reduto essênio, tivemos o mais famoso deles, que foi o de Qumran, né, onde foram descobertos os famosos manuscritos do Mar Morto. E a descoberta que nós falámos, que eu referi há bocadinho, não é? Que a partir daí voltou... Porque, só uma coisa, professor Marcelo, estamos a falar de que tempo na história? Porque, ou seja, eles manifestaram-se e depois desapareceram, ou seja, todo este conhecimento ficou envolto, ficou protegido, aliás, ficou guardado secretamente para não ser destruído. Eu gostaria muito que falasse nessa situação e depois voltou à luz no início do século XX. Mas em que tempo da história é que nós estamos aqui localizados? Só para as pessoas que não têm conhecimento. Então, esse tempo da história é que eu falei, é um tempo curtinho, que vai de 250 anos antes de Jesus e 70 anos depois, tá? Então, a gente está ali mais ou menos na época contemporânea de Jesus, de Cristo mesmo, né? E o que eu acho muito interessante, inclusive, não sei se vocês ficaram sabendo, porque eles colocaram isso na mídia em geral, mas descobriram agora novos manuscritos, né? Exatamente. Da última vez que nós conversamos, agora descobriram dezenas de manuscritos ali no sul da Palestina. Nós falámos há 2 meses atrás, aliás, esse podcast está disponível e parece que a energia abriu, não é? Estamos aqui os dois sintonizados. É verdade. Então, assim, foi algo muito, muito bacana. E agora, a história foi muito interessante, a história de como descobriram. Então, foi em 1947, na realidade, foi naquela época existia o pastoreio, né, lá na Palestina, muito mais do que hoje, óbvio, né? E daí, no final da tarde, no crepúsculo do dia, o pastor, ele estava contando as suas ovelhinhas, e ele descobriu que estava faltando uma. Então, o que ele fez, né? Ele foi atrás, deixou as ovelhinhas com um colega e subiu uma montanha e foi atrás dessa ovelha que havia sido perdida, né? E só que como estava no finalzinho da tarde, começo da noite, escureceu muito rápido e ele ficou com pena, ele ficou com medo, perdão, de entrar naquelas cavernas, naquelas grutas. Então ele ia passando de gruta em gruta e ele jogando pedrinhas para ver se a ovelha saía de lá. E uma dessas grutas, já tarde da noite, já tinha escurecido umas 2 horas, uma dessas grutas, quando ele jogou uma pedra, ele ouviu um barulho de ânfora, que são aqueles jarros de barro, né? E ele ficou, nossa, mas o que será que tem aqui? Então ele voltou para casa, não conseguiu encontrar a ovelha. No dia seguinte ele voltou lá com o sol e foi ver o que tinha. Quando ele olhou para dentro daquela gruta, ele viu que se tratava de uma gruta normal e a parede que estava atrás era uma parede normal. Aí ele pegou a pedra e começou a jogar. Só que quando ele jogou na parede, ele escutou que não era pedra batendo em pedra, e sim pedra batendo em cerâmica. Ele descobriu que aquela era uma parede falsa. Então, ele foi lá, derrubou aquela parede, que ela era fina, e descobriu nada mais, nada menos do que jarros, né, contendo manuscritos. Um desses jarros, ele tinha
parecia uma cera de abelha, né? Que estava lacrando esse jarro, né? E ele removeu e descobriu ali um manuscrito de couro, que ele deveria ter mais ou menos uns 4 metros de comprimento. Eles foram emendando, né, um couro no outro. Então, ele era fino, devia ter mais ou menos uns 80 centímetros, mas tinha uns 4 metros de comprimento. Só que ele não havia tido ideia do que ele tinha acabado de descobrir, na verdade. Então, ele pegou aquele couro antigo e levou com ele. E quando ele chegou no vilarejo onde ele morava, ele procurou um sapateiro, isso foi em 1947, e deixou esse couro com o sapateiro. E falou, olha, faça sandálias, faça sapatos para mim. Eu vou viajar e eu vou voltar. E esse sapateiro deixou esse couro lá por um tempo. Quando ele abriu, que ele viu aquelas letrinhas miudinhas, né, que ele não entendia nada, ele ficou com pena de mexer naquele couro. Então, ele levou esse couro para a universidade, e chegando no departamento de História, eles descobriram que se tratava de copta, que é uma língua que já não existe mais, né, uma língua morta. Fizeram o carbono 14 e descobriram que se tratava de um manuscrito do primeiro século da era cristã. E, a partir dali, eles noticiaram isso na imprensa, né, da época, né, por meio de revista científica, por meio de jornais, por meio do rádio, e muitas pessoas foram indo para a Palestina, chamou a atenção do Vaticano, chamou a atenção de várias universidades, né, mas também chamou a atenção de aventureiros, pessoas que queriam ganhar dinheiro com os manuscritos. Como eles não conheciam bem a região, o que eles fizeram? Eles começaram a pagar os beduínos para encontrar. E eles davam pequenas fortunas para cada um desses manuscritos que fossem encontrados, né? Só que os beduínos, eles começaram a ir para as cavernas e começaram a encontrar realmente. Só que a ganância humana acabou falando mais alto e acabaram descobrindo o seguinte, que se um manuscrito vale X, e se você rasgar ele no meio, você tem 2X. Se você rasgar em 3, você tem 3X. E eles começaram a rasgar os próprios manuscritos. Então, desses manuscritos, muitos se perderam, infelizmente, e alguns deles foram recolhidos pelo Vaticano, outros foram recolhidos, então, pela Áustria, né, que está na Biblioteca da Áustria. Então, a gente teve, assim, graças a Deus, alguns manuscritos que ficaram bem conservados. E a história toda, para te responder agora, Ana, a história toda foi que um senhor chamado Edmund Burdock Szekely, Dr. Szekely, ele falava 8 línguas fluentes, mais 5 línguas mortas, né? Dentro dessas 5 línguas mortas, ele falava o sânscrito, falava o aramaico, falava o copta, e ele chegou até ele esse material. E ele abriu e começou, viu essênios, né? E ele começou a ler, ele se encantou com esse material. E ele se encantou tanto que ele fez uma tradução diferente do que é orientado, né? Então, você tem uma tradução, na realidade, o que acontece? Todos os textos sagrados, eles passam por várias traduções. Então, eles passam da língua morta, do aramaico, do grego, do grego para o hebraico, do hebraico para o latim, do latim para a língua falada. E nessas sucessivas traduções, o que acontece? Se perde algumas palavras, vários textos, às vezes, são removidos ou perdem o sentido. Nós já tivemos também, ao longo da história, muitos concílios que mudaram bastante esses textos, né? Ou seja, a gente também tem muita coisa que foi mexido nesses textos, né? E o Dr. Szekely, ele traduziu diretamente da língua morta para a língua falada. Então, ali surgiu o Evangelho Essênio da Paz, e ali surgiu um Jesus muito amoroso, um Jesus muito próximo, né? Nada inalcançável, mas algo que está ali muito próximo de todos nós. E, Marcelo, claro obrigada por essa ponte. Eu agora gostaria que tu fizesse uma coisa, como nós já conversámos sobre isto, é um tema que eu adoro. Eu gostaria muito que tu fizesses a ponte, porque nós temos pessoas, isto é um programa ecuménico, há pessoas com várias crenças, e eu gostaria muito que tu fizesses a ponte entre os essênios e aquele momento da vida de Jesus. Qual é a tua visão
que no fundo eu partilho da mesma visão, mas qual é que é a tua visão? Ou seja, o que é que os essênios vieram fazer? Se eles vieram preparar alguma coisa, se vieram abrir caminho, como é que eles coabitaram naquele momento que nós já sabemos historicamente o que é que aconteceu, não é? E hoje em dia as pessoas já estão mais atentas porque estão a começar a perceber outros factos que foram já revelados ao longo dos tempos. Eu gostaria muito que tu explicasses um pouquinho mais esse momento histórico e o impacto nos valores e o impacto também espiritual, ou seja, o que é que aconteceu ali? E só uma coisa, já no outro dia eu também referenciei isso, e é para deixar aqui registado. Quando o professor Marcelo diz homens, todos estes terapeutas, todas estas famílias, como ele disse, são famílias, e mesmo no monastério são homens e mulheres, não é? Porque já outra vez eu falei disso. São, no fundo, umas sacerdotisas também, ou seja, também não era só, porque muitas vezes no preconceito que temos religioso, há situações que são só para mulheres ou só para homens. Neste caso, os essênios também eram muito integradores, não é? E esse é só aqui um pontinho que é só para ficar aqui fechado. Portanto, voltando a esse momento histórico, como é que eles abriram caminho e como é que houve esta coexistência com este homem que foi Jesus Cristo? Porque esse sim, esse há um registro, não é? Depois quem não acredita, tudo certo, porque há aqui pessoas com várias crenças. Mas como é que tu nos podes explicar isto? Muito boa pergunta, Ana. Na verdade, aí a gente vai começar a entrar na parte mística dos essênios, que é justamente o que eu vim para falar hoje, né? Que a gente já havia falado, né, nessa parte aí, né? Mas, assim, os essênios, realmente, eles, quando você fala mulheres, homens, né, também eles tinham, pelas mulheres, a mulher tinha um papel muito importante na comunidade dos essênios, né? Os essênios também, eles eram vegetarianos, é importante também frisar isso. Então, eles estavam, assim, bem à frente do seu tempo, na verdade, né? E, bom, essa parte mais mística dos essênios, a gente costuma dizer o seguinte, que essa energia essênia, ela é uma energia que não é da Terra, ela é extraterrestre. Tá? Essa energia essênia, ela veio do centro da nossa galáxia, e ela chegou aqui há milhares de anos atrás, né? Só que ela não chegou chegando, na verdade. O que aconteceu? Quando ela chegou, porque esse vórtice dessa energia é muito forte. Então, ela chegou primeiro em Vênus, tá? E Vênus tem espelhos. Esses espelhos de Vênus refletiram essa energia na Terra. Então, ela chegou na Terra refletida por Vênus, e essa energia se instalou, tá, nos centros intraterrenos da Terra. E por lá ficou durante muito tempo. Ela só veio a se manifestar milhares de anos mais para frente, em que ela se materializou, então, nesse povo dos essênios, né? E tinha um objetivo bem claro também. Bem, essa energia, ela veio trazendo dois vórtices muito fortes, que é o amor-sabedoria e que é a ordem e a organização. E todas as comunidades essênias, todos os monastérios essênios, todos os bedsides que a gente falou no nosso encontro passado, tudo isso era regido por esses dois vórtices, amor, sabedoria e ordem e organização. E a gente vê que essa é uma energia forte de comunidade, né? Eu já morei em comunidade, né? Então a gente sabe nós também vamos falar, que eu também vou pedir que sabe depois disto tudo nós falemos um bocadinho sobre isso, está bem? Que eu acredito que também é o futuro. E assim, a gente sabe que para você morar numa comunidade, sobretudo uma comunidade espiritualista, né? Para você morar numa comunidade, você tem que ter um perfil. E esse perfil, porque senão não é que ninguém vai te mandar embora, mas a própria energia acaba te expelindo, na verdade. Então, o que acontece? Você tem que ter um perfil. E esse perfil, ele acaba sendo a seguinte questão: a pessoa, quando for morar numa comunidade espiritualista, ela não pode ser só amor, sabedoria, ou também não pode ser só ordem e organização. Ela tem que ser um pouco dos dois. Porque se a pessoa for só ordem e organização, são aquelas pessoas que é essas pessoas ordem e organização? São aquelas pessoas que têm tudo muito organizado, aquelas pessoas que não têm dificuldade com coisas materiais. Você pede, fulano, onde que está tal ferramenta? A tal ferramenta está no armário, na gaveta, na terceira gaveta, no compartimento tal, né? Está numa cor tal. Então, essa pessoa vai saber dizer tudo, ela não tem problemas com coisas materiais, né?
Só que se a pessoa só trabalhar esse vórtice da ordem da organização, que ela vai ser uma pessoa muito organizada, ela provavelmente, né, ela vai ter algum problema com isso. Por quê? Porque dentro do amor da sabedoria está ali as sutilezas, o sutil, a parte espiritual. E daí ela é capaz... Então, são pessoas que elas têm muita facilidade com coisas ali materiais, com coisas que estão acontecendo ali no dia a dia, mas elas acabam ficando um pouco perdidas, tem um pouco de dificuldade com as coisas mais sutis. E se for ao contrário, também não dá certo. Porque se a pessoa for só amor, sabedoria, se a pessoa for só amor, devoção, ela vai sentar em cima de uma pedra e vai ficar meditando o dia inteiro e não vai querer fazer mais nada. E numa comunidade as coisas precisam ser feitas, entende? Então, o que acontece? É preciso que tenha essas duas coisas. E daí, dentro dessa parte mística, é muito interessante como é que isso deu tão certo com os essênios. Por uma única questão, pela educação deles. Como é que era a educação dos essênios? Eles trabalhavam esses dois vórtices. Amor, sabedoria, amor, devoção e ordem e organização. De que maneira? Entre os essênios não existia aniversário. Eles não faziam um aniversário todos os anos. Eles comemoravam setênios, a cada 7 anos. Então, é um ciclo. Se a gente for ver, a própria física ela vai nos falar que a cada 7 anos, todas as células do nosso corpo se renovam. Não é isso? De modo que você tem ali um outro ser. E, na verdade, é bem isso. Então, o que acontece? Quando a criança nascia, seja homem ou seja mulher, tá? Quando ela nascia, de 0 a 7 anos, ela ficava com o pai e com a mãe, mas mais propriamente com a mãe. O pai ia trabalhar e tudo que a mãe fosse fazer, a mãe no trabalho da mãe, onde a mãe estivesse, a criança estaria junto. Sabe? E a mãe, nesses 7 anos, ia passar para a criança tudo o que ela sabia, tudo que ela... nessa questão das sutilezas, nessa questão do amor, sabedoria, do amor, devoção. E quando a gente fala de amor, sabedoria, de amor, devoção, a gente está falando, por exemplo, da espiritualidade, a gente está falando disso tudo, né? Dessas múltiplas dimensões. Então, tudo que a mãe pudesse passar, ela estaria passando ali. Né? Os valores. Né? Bom, quando a criança comemorava o 7º setênio, né? Então, dos 7 aos 14 anos, essa criança ficava também com a mãe e com o pai, mas mais com o pai. Então, aonde o pai fosse, ele levava a criança. Por quê? Porque o pai estava ensinando a criança a ordem e a organização. Seja homem ou seja mulher, estava ensinando a ordem e a organização. Quando a criança completava 14 anos, ela tinha um outro ciclo que é 14 aos 21, porque para os essênios, a maioridade não é 18 anos. Para os essênios, a maioridade é 21. Então, quando completava 21 anos, ela já era um essênio ali da comunidade. Mas entre os 14 e os 21, essa criança ela não ficava nem tanto com o pai e nem tanto com a mãe. Ela era padrinhada por algum ancião da comunidade, que eram pessoas muito sábias. Aliás, os anciões, os essênios, porque aqui é coisa séria. Então, os anciões para os essênios, eles eram os primeiros a ser consultados e o último a dar a palavra. Eles tinham, assim, uma reverência muito grande. Né? E esses anciões, eles acabavam apadrinhando, né, um grupo, né, de 4, 5 jovens, cada um, né? E ali eles aprimoravam o que a mãe ensinou, o que o pai ensinou. Quando ele comemorava 21 anos, ele já era um essênio adulto e fazia parte dessa comunidade. Isso acontecia nas comunidades, certo? Mas tínhamos ali uma outra situação, Ana, e a todos que estão nos ouvindo. Tinha uma outra situação. A outra situação era o seguinte: quando uma criança nascia, um ancião, ele ia visitar a casa da criança que nasceu. Então, ele olhava para a criança, ele olhava o corpo da criança, e ele fazia uma leitura da partitura espiritual dessa criança. Né? E nessa leitura ele já falava, olha, essa criança aqui é de comunidade. Ou então, essa criança é de monastério. Eles já definiam. Para uma família, o que eu poderia dizer assim, para a gente poder mais ou menos ter uma noção? Seria a mesma coisa, é uma alegria quando falava que a criança era de monastério.
né? Era como se falasse assim, seu filho passou em medicina, digamos assim. Era uma alegria para os pais, era uma honra, digamos assim, né? Mas o que acontece? Então, não é? É um escolhido, no fundo. Ele era um escolhido. Então, quando ele falava isso, aí mudava tudo. Essa criança, dos 0 aos 7 anos, ela já ficava com o pai e com a mãe, né? Eles revezavam, ficava metade do dia com o pai, metade com a mãe, e a mãe passava o que ela podia, né, de amor, devoção, e o pai passava o que ele podia, né, de ordem da organização. Quando essa criança fazia 7 anos, ela ia para o monastério. E as famílias faziam isso com muita alegria, né? Era uma honra mesmo. E daí, lá no monastério, a educação dessa criança estava a cargo dos monges. Entende? Daí ele completaria até o 21º ano lá no monastério, só que daí tudo, que a gente já falou aqui na vez que a gente se encontrou, na vez passada, que os ensinamentos de uma comunidade é muito forte, mas não é comparável ao que eles aprendiam dentro do monastério. É tudo muito mais aprofundado, né? E daí foi um grande sucesso isso. Por quê? Porque quando a gente tem a tendência, né, de alguma cultura, é que ela vai ficando mais fraca de geração para geração. Lá não. Justamente por eles passarem de uma forma tão interessante, foi ficando, aquela energia essênia foi ficando, ela ficou forte o tempo todo. E Ana, agora só respondendo o que você tinha me perguntado, mas então, qual é então por que dessa dinâmica toda? Bom, primeiro é o seguinte, os essênios, eles vieram para preparar a vinda de Jesus, tá? Imagina o seguinte, vamos colocar exemplos que fica mais fácil. Imagina o seguinte, imagina um chefe de Estado, imagina um presidente. Ele pode pegar um avião, né? Por exemplo, vamos pegar lá um chefe de Estado ali, né, de Portugal. Ele pode pegar o avião e ir para o Japão? Pode. Mas não é assim que funciona. Porque ele tem um cargo, né? Ele tem uma agenda a cumprir, não é isso? Então, o que acontece? Pela investidura do cargo que ele tem, o que vai precisar? Tem todo Olha, Marcelo, agora falhou um bocadinho a tua internet. Então, Marcelo, falhou aqui um bocadinho a tua as viagens, elas não são, não é isso? Não é assim que funciona? Então, se um presidente precisar sair do país dele, vai uma comitiva. E o Marcelo pois não, Ana? agora aqui Desculpe, um bocadinho, não entendi. mas é o que ele quer dizer, portanto, como eu conheço a dinâmica dos essênios, quando ele voltar, o que ele estava a querer dizer, e a internet frisou, gelou, foi que realmente, no fundo, os essênios era como se fosse uma comitiva e uns diplomatas, iam em frente e preparavam isto tudo. Sim. Estás aí novamente, exatamente. Marcelo, é isso? É que parou, deixámos-te ouvir, só que eu sei, como já conversámos sobre isto. Ok. É isso mesmo. Então, o que acontece, Ana? Se para um presidente isso é uma coisa que é necessário, porque ele vai precisar de uma comitiva na frente para ver onde que ele vai ficar, para ver a questão da segurança, para ver o que ele vai comer, não é isso? Se isso acontece com um chefe de Estado, o que não seria com um avatar da envergadura de Jesus? E vamos combinar que nascer na época de Jesus não era fácil, né? Você tinha a questão da violência, você tinha a questão da vendo, né, na Palestina estava vendo a razão, ela é bem vista. Você tinha os zelotas, né, que eram grupos revoltosos, que inclusive estavam esperando um Jesus que viesse com uma espada na mão. Você tinha uma série de... para as crianças, principalmente, era muito perigoso, né? Então, não era fácil. E Jesus, ele precisou desse suporte, né? E os essênios, eles ofereceram esse suporte. É claro que... Aí você vai falar, puxa, mas então Jesus era essênio? Não, Jesus não era essênio.
Na realidade, Jesus, ele viveu entre os essênios, ele aprendeu muito com os essênios, ele ensinou muito para os essênios, tá? Mas como mensurar Jesus, né? Como, né, você chegar e conceituar? Jesus era cósmico, né? Então, inclusive, Jesus não ficou só na Palestina, Jesus também viajou por outros locais, né? Aqui, principalmente nesse tempo perdido, né, que a gente não sabe, mas Jesus, ele esteve na Índia, esteve em outros locais. Então, Jesus, ele era cósmico. Mas os essênios, eles ajudaram bastante Jesus, principalmente na época que ele era criança. Os essênios, eles estavam ali para fazer, além de preparar o caminho, também fazer toda uma segurança física e energética, inclusive, né? Não só Jesus, mas Maria também, né? Maria, ela era iniciada, uma essênia iniciada. Também Maria, ela ficava o tempo todo acompanhada por Nicodemos, né, e outros também. E então eles prepararam essa vinda de Jesus. Então esse foi assim um objetivo maior dos essênios, foi preparar essa vinda de Jesus. Quer perguntar mais alguma coisa ou posso continuar? Sim, não, podes continuar. Eu queria muito que tu falasses disso, porque isso normalmente não são factos falados e ainda por cima com essa clareza e com essa disponibilidade. Por isso é que eu quis muito. E é muito curioso que a internet foi falhando, mas eu acredito que a mensagem ficou. Se algum de vocês ficou com alguma dúvida, alguma questão, como eu já sei, é natural para mim compreender e apanhar aqui quando a internet vai abaixo. Que é muito curioso, só agora é que foi abaixo, imagina, por alguma razão. Mas isso são outros 500, como se costuma dizer. Podes continuar. Eu gostaria muito que tu continuasses nessa linha e depois fazermos a ponte também com todos estes princípios e como é que foram estruturadas depois disto tudo, como tu, por exemplo, com algumas pessoas criaram uma comunidade que tem um nome lindíssimo, Luís Sol, é assim uma coisa maravilhosa. E depois já continuamos, está bem? Vamos continuar para outra dinâmica e para os livros e tudo. Mas faz favor de continuar. A hora é tua. Então vamos continuar com o Lua-Sol, então, né? Para os essênios, Lua-Sol, né? E aí a gente está falando mais da parte mística deles, é como eles chamavam. Ó, quem entrou agora aqui foi a Marcela Nanda. A Marcela Nanda, eu ajudei a fundar a comunidade. Ela foi a fundadora da comunidade, né, Lua-Sol. Por isso é que eu pus aqui, eu lembrei-me da nossa conversa da outra vez. É uma pessoa maravilhosa. Já tem 21 anos, não é? Já tem 21 anos ou 22, à volta disso, anos, não é? 21 anos, exatamente. Ela ajudou a fundar, aliás, eu ajudei a fundar, eu e a minha esposa, né, a Cassiana Miriam, e a Marcela é uma grande irmã mesmo. Né? Bem-vinda, Marcela, bem-vinda. O companheiro dela, que foi quem os dois fizeram, na realidade, nem você falou, né, nós éramos um grupo de jovens, né, mas quem nos trouxe essa informação foi a Marcela e foi o companheiro dela, que foi o Ramana. O Ramana, ele já não está mais entre nós, o Ramana, ele já veio falecer, né, mas eles que nos trouxeram isso, então eu tenho uma grande gratidão pela Marcela aí, seja bem-vinda. Ela está aqui, muito bem-vinda, Marcela, muito obrigada. Está aqui, ela está muito grata, está muito feliz. Então, na realidade, o que acontece? Lua-Sol, os essênios, eles pegaram esse nome por causa que Lua-Sol, elas, na realidade, eles chamavam, era uma maneira carinhosa que eles tinham de chamar Vênus. Lembra que eu falei que era Vênus que fez, então, esse espelho? Eles tinham, pelo planeta Vênus, eles tinham uma reverência muito grande. E por quê? Vênus é o que a gente conhece vulgarmente, né, por estrela d'alva, né? Então, Vênus, a estrela d'alva, se a gente for ver, ela é a primeira que surge no crepúsculo, né? E ainda no finalzinho da tarde, e é a última que vai embora, né? Pela manhã, né, no alvorecer. Então, Vênus acompanha tanto o Sol quanto a Lua, né? E eles chamavam, então, de Lua-Sol. E Lua-Sol ficou daí o nome da nossa comunidade também, lindo, né? Lua-Sol ficou o nome da nossa comunidade. E os essênios, eles também tinham muito essa questão do número 7, né? Os sete anos, né? Que seriam os setênios, né? O primeiro, o segundo, o terceiro setênio. Imagina o sétimo setênio, um essênio, algo muito, muito importante também, né? E dentro dessa mística toda dos essênios, eles também trabalhavam bastante com, como a gente já falou, com as terapias, né?
Então, E aí, os deixa-me anciões... só abrir-te aqui o caminho para tu explicares um Sim, bocadinho também na comunidade, porque como eu coloquei em cima e da outra vez eu apresentei, tu também és um geoterapeuta, ou seja, para além de um professor de história, para além de um essênio, tu também, essa comunidade, como tu falaste no início, todos os terapeutas têm várias dimensões e várias manifestações. No teu caso, é uma coisa que me apraz muito, porque tu trabalhas com a energia da terra, ou seja, trabalhas com as argilas, e eu gostaria que tu introduzisse isso. Eu sei que tu ias dizer, mas podias te esquecer, então eu quero que tu fales também nisso, está bem? tá bom. Ok. Na realidade, o que acontece? Né? Nós fizemos tipo um laboratório mesmo, né? Nós pegamos essa energia essênia, nós pegamos esses ensinamentos ancestrais e conseguimos materializar isso em pleno século XXI. Olha que coisa bacana, sabe? Finalzinho do século Lindo. XX, começo do século XXI. E foi muito bacana, porque a gente conseguiu colocar muito desses ensinamentos em prática, né? Talvez não como eram os essênios e tudo mais, porque, claro, a gente também está em outro tempo e tudo mais, né? Mas a gente conseguiu colocar muito desses ensinamentos em prática, né? Por exemplo, as comunhões, né, a gente fazia, nós fazíamos, vou falar um pouquinho da dinâmica da comunidade. Nós acordávamos muito cedo, trabalhávamos na terra, igual os essênios faziam, não é isso? Nessas comunidades nós também tínhamos padarias, né, nós fazíamos produtos, né, integrais, naturais, orgânicos, né, plantávamos orgânico. Na verdade, a gente conseguiu, somente nos primeiros 7 anos, colocar 80% do nosso prato, ele era o que a gente produzia, então era uma coisa muito interessante, né? Então, e fora isso, a gente estudava muito não só os essênios, mas estudava vários outros olhares, que é uma coisa muito interessante, e essa comunidade, ela era uma comunidade rurícola. Próxima a ela, nós tínhamos uma cidade grande, né, que era Londrina, ali no norte do Paraná, e lá na cidade nós tínhamos um núcleo chamado Núcleo Holístico Lua-Sol. E esse núcleo nós dávamos terapias que eram terapias gratuitas, né? Então era tudo muito organizado. Nós tínhamos um salão, nesse salão ali é onde, por exemplo, nesse salão é onde, por exemplo, convidávamos, né, pessoas a fazerem palestras. Nós também falávamos bastante sobre os essênios. E enquanto essas palestras estavam ocorrendo, nós tínhamos 12 salas. Cada uma dessas salas tinha um terapeuta. Então, as pessoas entravam de 12 em 12. Entrava 12 pessoas, ficava 1 hora, saía, entrava outras 12, ficava uma hora e saía. E quais as terapias? Então, eu era responsável pela geoterapia, que é uma terapia feita com argila, inclusive era muito trabalhado mesmo na época dos essênios, né? Tinha a minha esposa, ela é responsável pela musicoterapia, né? Ela a Marcela Nanda, que falou aqui, ela é responsável pelos florais, né? Florais de Bach. Nós tínhamos o toque terapêutico, nós tínhamos uma série de outras terapias que ocorriam simultaneamente e todas gratuitas. Então, foi algo muito bacana, né? E os essênios, como a gente já falou, eles abrem um leque muito grande, deu para a gente estudar muita coisa, deu para a gente, né? Então, foi algo muito, muito legal. A gente também fez muitas incursões a outras comunidades que já existiam no país, né? Justamente para ver o que dava certo, o que não dava, e a gente foi adaptando ao nosso estilo de vida. Marcelo, eu E foi um gostava barato. muito até que tu desses aqui uma sugestão, porque há muita gente hoje em dia, por aquilo que está a acontecer, ou seja, pela manifestação do Covid, se não fosse o Covid seria outra coisa, o que é que realmente faz feliz e qual é que é a nova estrutura que quer. E muitas vezes as pessoas, lá está, como nós falámos aqui do tal modelo dos essênios do amor e da organização, daquelas 3 características fundamentais, há muita gente que está a pensar retomar a natureza e organizar. E eu gostaria muito que tu até dissesses uma coisa, que como é que vocês funcionavam, por exemplo, tu és professor e sempre deste aulas, como professor, aliás, trabalhas imenso, o Marcelo não vem durante a semana porque está a dar aulas de manhã até à noite, em vários sítios, ou seja, é que é para as pessoas não pensarem que a comunidade era só uma comunidade de oração e que trabalhavam só na terra e que estavam, não, construíram casas, tinham dinâmicas, vocês tinham produtos que vendiam à comunidade, produtos cheios de amor e biológicos, mas também muitos de vocês trabalhavam na cidade, certo? Sim, sim. Na realidade, assim, a gente foi adaptando, claro, que as dinâmicas ao homem do século XXI, é óbvio, né? Então, o que acontece?
não éramos muitos nessa comunidade, né? Nós éramos em 35 pessoas, nós éramos em 7 famílias. E eu lembro que 7 famílias e 23 cachorros, né? Exato. E eu lembro que, assim, era uma comunidade que a gente plantou muita árvore, muita coisa, era maravilhoso. E eu lembro, assim, que, então, cada um tinha a sua casa, né, dentro dessa comunidade. Nossas refeições, iguais os essênios, né, igual eles faziam, eram feitas de maneira comunitária. Então, nós tínhamos as principais refeições do dia que nós fazíamos num salão, de maneira comunitária, com muito silêncio, com muita organização, com muita ordem, né. Os nossos estudos, nós tínhamos estudos sempre, né? Daí não aconteciam à tarde, mas eles aconteciam à noite. Então, nós fazíamos estudos quase que todos os dias. E fora isso, nós tínhamos os sábados, porque para os essênios, o sabá é muito forte, nós temos o sabá. No caso, agora está começando, nós estamos no sabá, na verdade, hoje, né? Estamos quase finalizando. Exatamente. Viste como é que foi tudo? Foi feito no Como eu sabá, estava a né? pensar depois nós marcámos, Então, eu disse, estamos mesmo em coerência, é impressionante. E daí, Não assim, falámos então... disso, lembras-te que não falámos naqueles pontos, não falámos rigorosamente nada disso. É verdade. E o sabá, ele era muito, assim, sempre para nós, sempre foi muito importante, né? Então, era o dia que a gente fazia as terapias, né? Só que, assim, algo muito interessante que acontecia, porque, assim, a gente trabalhar em comunidade é algo muito, muito bom. Eu até acho, assim, que todo mundo deveria passar por essa experiência, né? Por isso é que eu estou-te a dizer, a dar essa inspiração, porque para as pessoas terem aqui uma referência, não é? Porque essa funcionou. É preciso tudo, muita organização e muito amor, não é? É verdade, é verdade. Mas, assim, foi uma experiência muito boa, eu sou muito grato e assim, por esse casal mesmo, que no caso foi aqui a Marcela Nanda, né? Esse casal que chegou, nós éramos um grupo de jovens muito idealistas, né? Que gostavam de estudar e tudo mais, e de repente a gente começou a formar esse grupo e a gente começou a estudar tanto, começamos a conviver tanto, e de uma comunidade urbana, depois passou a ser uma comunidade rural, né? Foi algo muito interessante. Tudo começou a acontecer de uma forma muito natural, né? Olha, Marcelo, há aqui uma pessoa que já está a perguntar se pode haver uma outra live. É uma amiga muito querida, é a professora, ela é a doutora Manuela Cerejeira. Ela tirou medicina, mas tem muitas especializações e, para além disso, hoje em dia tem um programa maravilhoso que é o Orienta-te, ou seja, um programa transformacional. E ela está aqui a perguntar se já falámos sobre a medicina dos essénios. Imagina essa curiosidade, como é que funcionava. Tu podes dar aqui, fica já aqui um convite, já percebi que há muita gente que está encantada a dizer que não tinha a noção e que ficou encantada como tu viste. Eu vou pondo aqui só, depois os comentários ficam todos registados. Eu quero agradecer, porque muitas vezes é maravilhoso nós também percebermos, nós podemos sentir, mas esta ressonância. E a medicina dos essénios, para responder aqui também, fica aqui prometido uma nova live, depois com o professor Marcelo. Como é que funcionava? Ela que é uma estudiosa, que bacana, já que é um pouco muito espiritual, porque ela exatamente tem esta dinâmica da coerência e da congruência, ou seja, percebemos exatamente isto, e eu sei que te posso colocar esta questão. Sim. Os essênios, eles desenvolveram uma linguagem muito interessante, que era a linguagem do leite e do mel. Já ouviu falar? Essa linguagem do leite e do mel é uma linguagem muito própria deles, né? Os essênios, eles tinham uma palavra muito doce, eles falavam de forma muito doce. E só falavam quando realmente era necessário. Assim, eles não quebravam o silêncio assim à toa. Na verdade, assim, era quando precisava mesmo, algo que fosse mais forte do que o silêncio, para eles poderem quebrar esse silêncio. E eles curavam através na realidade, os essênios, eles eram os grandes terapeutas do deserto, na verdade, né? Mas uma das formas que eles tinham de curar era através das palavras sapientes, né? E eles sabiam disso, eles sabiam da energia das palavras, né? Então, eles empregavam muito bem as palavras e curavam muitas pessoas dessa forma. Com um olhar, eles curavam muitas pessoas com as palavras. E nesses monastérios aconteciam ali estudos muito profundos, né? Os monastérios, eles tinham uma ritualística muito forte,
né? Na realidade, eles acordavam bem antes do sol nascer, e todos eles, a gente imagina, qual que é a temperatura do deserto, né? Você tem 55 graus durante o dia e menos 5 à noite, né? Então, de madrugada mesmo, todos eles submergiam. Geralmente, nesses monastérios tinham piscinas. Eles submergiam nessas águas geladas. E existia ali um batismo, todos os dias. Então, essa submersão na água gelada tinha dois propósitos. Um era o de renascer com o sol, e o outro era de lembrar aquela alma, o que ele estava fazendo ali, né? E nesses monastérios, interessante, né? E nesses monastérios, eles aprendiam muito a ler auras das pessoas. Eles eram exímios leitores de auras. Era muito comum o essênio estar conversando com uma pessoa, ou falando, ou então quando chegava, porque os bedsiders que a gente falou, que a gente falou no programa passado, não foi? Eles eram postos avançados de serviço. E lá eles faziam suas terapias, né? Atendendo a todos que chegassem, independente se era romano, se era rico, se era pobre, se era escravo, se era mulher, o que fosse. Eles atendiam a todos. E era muito comum os essênios, numa simples olhada, eles tinham um olhar raio-x, né, que eu costumo dizer. Eles olhavam a aura da pessoa e pela coloração eles sabiam que tipo de doença a pessoa tinha e sabiam como tratar. E eles eram excelentes, porque eles tinham uma leitura do livro da natureza muito grande. Então, eles trabalhavam com o reino angélico. Isso é importante a gente falar. Imagina, por exemplo, um povo como os essênios. Imagina esse povo como os essênios que eles plantavam no deserto. Eu desconheço o povo que plantava no deserto naquela época. Hoje você consegue isso através de uma tecnologia danada. Sem tecnologia, não é? E eles plantavam, eles conseguiam isso, então isso já é algo que é um indicativo de que eles trabalhavam com o reino angélico, né? Então, os essênios, por esse estilo de vida que eles tinham... Olha, vou-te pedir um grande favor. Eu sei que tu sabes, mas pode haver aqui pessoas que não sabem e que podem ficar curiosas. Para quem não tem ainda conhecimento, contacto, o que é o reino angélico? Já perceberam que eu estou nas minhas 7 quintas, como se costuma dizer em Portugal. Tenho aqui uma pessoa que fala a mesma linguagem que eu e, portanto, estou aqui maravilhada. O que é o reino angélico? Para quem não tem esta noção, que é para, sabes, para irmos tirando aqui algumas confusões. Pode ser? Desculpa só interromper-te, mas eu sei que contigo posso pedir isso, porque tu sabes. O reino angélico para os essênios, na realidade, o que acontece? Os essênios, isso é muito importante, faz parte da mística dos essênios, e agora a gente vai falar, assim, do que encerra mesmo toda essa mística dos essênios, que na realidade, são os anjos da Mãe Terrena e os anjos do Pai Celestial. Para os essênios, eles acreditavam na maternidade da Mãe Terrena, na paternidade do Pai Celestial e na irmandade dos homens sobre a Terra. Bonito isso, né? Lindo! E assim, na realidade, por que a maternidade da Mãe Terrena? Porque, se a gente for ver, todos os elementos que fazem parte do nosso corpo, né, desde o carbono, desde os minerais que estão presentes nos nossos ossos, né, a água no nosso sangue, tudo isso vem de elementos da Mãe Natureza. Então, para os essênios, quem nos deu o corpo foi a Mãe Terrena. E quem nos deu o espírito foi o Pai Celestial. Então, para os essênios, você tinha, na realidade, 6 forças da Mãe Terrena e 6 forças cósmicas universais do Pai Celestial. Essas 6 forças da Mãe Terrena, os essênios chamavam carinhosamente de anjos. E cada dia era um anjo diferente, né? Então, por exemplo, na segunda-feira pela manhã, o anjo da vida, né? Os essênios, eles faziam comunhões. Antes de qualquer coisa, eles faziam comunhões. Eu vou fazer uma comunhão aqui para vocês verem como é. Que maravilha. A comunhão era a seguinte. A comunhão era: entro no jardim eterno e infinito, com reverência ao Pai Celestial, à Mãe Terrena e aos grandes mestres. Reverência ao santo, puro e salvador ensinamento. Reverência à Irmandade dos Elementos. Após essa comunhão, que é algo assim ancestral, eles faziam a comunhão do dia ou da noite, como agora nós estamos então
noite de sábado, eu vou fazer a comunhão da noite de sábado. O Pai Celestial e eu somos um. Bem, essas comunhões eles faziam todas as manhãs, né? Exatamente, Ana. Essas comunhões eles É faziam só para todas as dizer que manhãs. senti aqui. Eles faziam todas as manhãs, todas as manhãs com os anjos da Mãe Terrena e todas as noites com os anjos do Pai Celestial. Costuma-se dizer, de uma forma mais poética, e eu acho isso muito bonito, que os essênios eles acordavam no colo dos anjos da Mãe Terrena e iam dormir embalados pelos anjos do Pai Celestial. Lindo. Bom, Lindo. como é que então funciona a questão? Na segunda-feira pela manhã era com o anjo da vida. Então, ali as forças eram forças que, quando eles entravam em contato com esse anjo da vida, eles estavam entrando em contato com as forças vitais da natureza, do próprio corpo, dos seus membros, né? Então, com o anjo da vida. O anjo da vida, eles faziam geralmente essas comunhões muito próximos das árvores, os essênios gostavam muito das árvores, né? Existia na terça-feira pela manhã o anjo na terça-feira pela manhã, na segunda-feira o anjo da vida, né? Na segunda-feira pela manhã o anjo da alegria. Então os essênios se ligavam com alegria, do sorriso de uma criança, com as cores da natureza, as cores da borboleta, né? E assim por diante. Na quarta-feira pela manhã, os essênios eles se coligavam com o anjo do sol, né? Que o comunhão era, né? Anjo do sol, entre em meu centro solar e dá o fogo da vida a todo o meu corpo. Na quinta-feira pela manhã é o anjo da água. Anjo da água, entra no meu sangue e dá água da vida a todo o meu corpo. Na sexta-feira, anjo do ar. Anjo do ar, entra em meus pulmões e dá o ar da vida a todo o meu corpo. Né? No sábado, a comunhão é diretamente com a Mãe Terrena. Né? A Mãe Terrena e eu somos um. Ela dá o alimento da vida a todo o meu corpo. E no domingo pela manhã, o anjo da terra. Né? Anjo da terra, entre meus órgãos de regeneração e regenera todo o meu corpo. Ou seja, se a gente parar para pensar, esses anjos, Ana, claro, não são anjos como a gente coloca, uma angiologia às vezes coloca, está no imaginário, né, seres de asas, não, mas são forças da natureza. E se a gente for ver, são anjos mesmo. Quem é que vive sem o sol, sem a água, sem o ar? Quem vive sem a alegria? Quem vive sem a vida? Né? Quem vive sem a terra? Né? Então, todos esses são anjos. E à noite, já é um pouco mais difícil da gente poder, na realidade, à noite já fica mais difícil da gente poder imaginar, porque são forças cósmicas universais, mas são muito importantes. Exato. Então, por exemplo, na segunda-feira à noite é o anjo da paz, na terça-feira é o anjo do poder. Para um essênio, o que é o anjo do poder? Não é o poder como a gente imagina, mas era o poder de manifestar a luz, era o poder de servir. Né? Na quarta-feira à noite, o anjo do amor. Na quinta-feira, o anjo da sabedoria. Na sexta-feira, o Pai Celestial. No sábado, o anjo da vida eterna. No domingo, o anjo do trabalho criativo. Então, são anjos cósmicos e universais. Então, eles faziam a comunhão de manhã, faziam a comunhão à noite, e ao meio-dia, eles faziam sempre uma comunhão, que era a comunhão do meio-dia, evocando algum aspecto da paz. Então, era mais ou menos assim. Na sexta-feira, era paz com o corpo. Na quinta, paz com a mente. Na quarta-feira, paz com a família. Né? Na terça-feira, paz com a humanidade. Na segunda, paz com a cultura. No domingo, a paz com a Mãe Terrena. E no sábado, paz com o Pai Celestial. Né? Então, muito interessante. E daí, como é que eles faziam? Tinha um símbolo. O símbolo dos essênios é tudo isso que eu falei num símbolo só. Encerra aí, que é o símbolo da árvore da vida. Essa árvore da vida, ela tinha 7 galhos apontando para o céu e 7 raízes. Desses 7 galhos, o galho principal era o Pai Celestial. 3 galhos para um lado e 3 galhos para o outro, os anjos cósmicos universais.
A raiz principal é a mãe terrena, e as outras raízes secundárias eram os anjos. E o tronco dessa árvore, ela é representada, é o tronco, e daí na representação é um homem sentado em lótus. E isso quer dizer o quê? É o homem entre as forças da mãe terrena e do pai celestial, é o homem em ascensão, o homem em consciência, expandindo em consciência. Ok? Que lindo. Olha, todas as pessoas que estão aqui, especialmente eu conheço algumas pessoalmente, estão inclusivamente a manifestar uma coisa que eu sinto aqui, e por isso é que estou em alegria plena, que é a forma como tu comunicas está a chegar até eles, ou seja, eles estão, é como se estivessem a receber todo esse amor, não só esses ensinamentos, e pessoas que algumas conheciam, que eram os essênios, e outras não. Portanto, algumas mensagens que me chegaram também aqui ao telefone, eu depois já vou responder, eu só estou focada, porque estou, confesso, a beber, eu adoro, e o Marcelo sabe que já tivemos aqui uma conversa muito intensa e numa outra partilha. E eu disse, não, Marcelo, podes fazer este lado místico, porque eu gostaria muito que as pessoas percebessem este movimento maior, que é maravilhoso. Portanto, e até agora já perceberam que seria fantástico se vocês partilhassem esta live, para depois, no momento posterior, voltarem a ouvir inclusivamente todas estas comunicações, que foi aqui até uma palavra que a doutora Manuela disse, as comunicações são muito fortes. Ou seja, o tal movimento da palavra, o tal verbo, que o Marcelo executou aqui na perfeição, permite-me, que é o tal silêncio e colocar esse amor todo que tu colocas. É maravilhoso. Acredito que há muitos de nós que vão integrar estas partilhas durante o dia. As pessoas estão aqui muito disponíveis. Por isso, eu agora, Olha, para além daquelas questões que eu te ia colocar, não te vou colocar. Estava só aqui a fechar esta energia e vou pedir que tu continues. Está bem? ok, e assim, fica para vocês, pesquisem a respeito dos essênios, quer ver? Nós temos uma literatura muito boa, que é o Evangelho Essênio da Paz, do Dr. Zeckley, Edmund Bordock Zeckley. E já no primeiro capítulo vocês vão ficar deslumbrados, né, com Jesus que ele apresenta, né? O Jesus, no primeiro capítulo, entre os essênios, ele está ensinando os essênios a fazer um pão assado no sol, é um pão germinado, né? E ele é assado no sol. Maravilhoso. Então, é um Jesus muito próximo, muito amoroso, né? E também os ensinamentos dos essênios. Existem também outras literaturas muito importantes, que é o Caminho dos Essênios, que é eu não lembro o nome dos autores, mas é um casal francês. Ele escreveu metade e ela escreveu metade. E eles escreveram extraídos dos registros acásticos do planeta, tá? Os meus dois livros É isso que eu te ia dizer, para te seguirem na tua página, e fala do livro que já saiu e do outro que está a terminar, está bem? Porque aí as pessoas podem seguir-te na página. Esses dois livros, ele está dando uma situação, Ana, que é a seguinte, que, na verdade, eu fui orientado, quando eu estava escrevendo esses livros, que fosse escrito de uma forma muito pura, sem tecnologia de computador, sem nada disso. Então, eu escrevi na máquina de escrever. Entende? Então, esses dois livros, eles ainda estão passando por uma situação, eles não foram publicados ainda, porque eles ainda estão passando por uma situação de ter que digitalizar e tudo mais, né? É por isso. Já é ao contrário do terceiro que eu estou escrevendo, mas esse do planeta também. Então, foi algo muito interessante. Essa sensibilidade de buscar essas informações no registro acástico, ela abre de uma maneira muito interessante para quem está escrevendo. Abre a sensação de profundidade, de calor, de sensação de tactilidade, sensação de tudo. É como se você estivesse realmente lá. Então, é algo muito importante. E ali a gente contou a história, então, de um menino que ele foi abandonado pela mãe, né? Justamente pelo perigo e tudo mais. Ela deixou esse menino numa caravana, a caravana de um comerciante chamado Semi. E esse comerciante, embora ele fosse um homem muito ruim, Olha, Marcelo, foste outra vez, quando... portanto, ele no fundo está a contar a história ele se afeiçoou àquela... Marcelo, eu vou pedir só que... Então, eu posso ele repetir, vivia como... mas vou
desculpa interromper-te, eu vou pedir que tu repitas, porque congelou. Ou seja, só ouvimos que o menino foi abandonado e a partir daí não ouvimos mais nada. Em vez de ser eu a contar a história, conta, por favor, o menino que foi abandonado por um homem. Podes pegar aí? O Marcelo foi outra vez. A ver se volta. É muito curioso. Quando começamos a falar em energias com uma vibração diferente, para quem tem esta sensibilidade, é muito curioso. Bom, eu se calhar vou pedir ao Marcelo, vou-lhe enviar aqui uma mensagem para ver se ele volta a entrar, porque ele caiu. E desde já quero-vos agradecer e se vocês realmente estão a gostar de lá... Ah, voltou outra vez. Ia-te enviar uma mensagem para ver se voltavas a entrar. É muito curioso como isto funciona, não é? Disseste do menino abandonado e do homem a energia foi foi logo, ficou aí. É verdade, portanto, é verdade. Não se ouviu. Se tu puderes então pegar nesse momento tá bom? Ok. Você está me escutando bem, Ana? Consegue Agora me escutar lindamente. bem? Lindamente. Então, Estou aqui a dizer aí que a essa live é criança muito então ela foi boa. abandonada então pela mãe, na verdade, na porta de um mercador. Esse mercador ele viajava fazendo caravanas. É óbvio que ele não pôde cuidar dessa criança, embora ele tivesse afeiçoado bastante. E ele não sabia mais o que fazer até que ele viu a figura assim longínqua de 3 essênios passando, né? E ele quis saber mais sobre aquele povo. Foi falaram para ele sobre aquele povo, e ele acabou, né? E essa criança foi adotada. Só que essa criança mais para frente foi escolhida para ir para o monastério. Então teve uma série de situações, entendeu? Que passa. É o volume 1 e 2. Mas a gente ainda está digitalizando. Bem, e agora o que eu estou escrevendo, então, é as 12 passos biogênicos. Por quê? Porque os essênios nos deixaram um legado muito forte, né? Ensinamentos. Então, esses 12 passos biogênicos são frutos da observância que eu tive, né, enquanto prática e enquanto estudo também, né? E, na verdade, o que eu fiz? Eu peguei, então, aquilo que estava nas entrelinhas desses manuscritos sagrados, né? Um pouco do como os essênios viviam e coloquei isso no dia a dia, o que saiu, então, os 12 passos essênios, né? E daí, assim, esses 12 passos essênios, como a gente falou, embora sejam muito antigos, né, essas fontes, elas são mais atuais do que nunca. E eu posso dizer para vocês, hein, independente de onde a pessoa mora, independente se a pessoa morar no meio da natureza, como aí na Islândia, ou então se a pessoa morar, sei lá, na Avenida Paulista aqui, né, em São Paulo, numa grande cidade, em algum grau ela vai conseguir seguir esses passos essênios, né? E daí, uma perguntinha, ninguém me fez essa pergunta, mas eu vou responder. Eu A acho que está pergunta é tudo a seguinte... encantado a ouvir-te, que é o que está tudo encantado, nem ninguém fez pergunta. Na realidade, Ana, assim, a pergunta é a seguinte, uma pergunta que sempre me fazem, sempre. Se existe alguma iniciação essênia hoje, né? Se existe, alguém faz alguma iniciação? Eu ia fazer essa pergunta. Eu diria para você, Ana, que todos que se interessam pelos essênios, como é o caso de todos que estão aqui agora, que escutavam, vocês tinham 1001 coisas para fazer, vocês escolheram estar aqui. Todos que se interessam por essa energia, em algum grau, já são iniciados dentro dos essênios. E houve muita gente que, inclusive, sentiu uma conexão. É aquele chamado de estar em casa, mas isso teria uma outra live. Eu vou-te pedir só, se tu me permites, que como nós já conversámos e até na outra entrevista, se nos podes dar só um cheirinho, um toque dos 12 passos, não é explicares o livro, mas é dar só aí uma orientação. Eu tenho que aproveitar, já que estás aqui, eu vou aproveitar porque acredito que as pessoas ficaram muito curiosas. E, portanto, fica já desde combinado que quando eu vou combinar com o professor Marcelo
um outro momento e, portanto, se tiverem depois questões ou perguntas, nós iremos colocar, porque não só o estudo dele é profundo, mas depois a forma como ele comunica é maravilhosa. Vocês não imaginam, quando foi pela rádio, eu cheguei-me a emocionar várias vezes, até porque eu estudei muito sobre os essênios, não sei nada ao pé do Marcelo, mas inclusivamente senti esse reencontro, não é? Que nós falámos sobre isso. E por isso eu gostaria muito que tu deixasses aqui, é sempre aquele, eu gosto mais de ir fundo, sabes? Um toquezinho dos 12 passos, que é para ver se esta informação chega às pessoas. Claro. Ana, então, na realidade, nós não temos o tempo para falar desses 12 passos, né? Mas, claro assim... que não, é só aqui um cheirinho. Sim, então, nós temos, por exemplo, um passo que é muito interessante, que assim, na realidade, eles não têm você precisa fazer um passo para daí passar para o outro, para daí o outro, né, e assim por diante. Não. Na verdade, o que acontece, Ana, agora tem um que eu não abro mão, esse tem que estar em primeiro lugar, né? Eu nominei esse espaço, porque fica mais fácil da gente saber. Mas o primeiro passo aí seria, então, vida simples, natural e criativa, que era uma tônica entre os essênios. E daí, se a gente para pensar, né, puxa, o que é o simples, o que é o natural, o que é o criativo, né? Nós temos conceitos, né? E nesses conceitos nós temos, por exemplo, que a maioria das pessoas, se você pedir assim, puxa, pensa numa pessoa simples, você vai pensar numa pessoa desprovida de recursos, geralmente você vai imaginar uma pessoa que não consegue falar direito, assim, o seu idioma, uma pessoa, sabe, uma pessoa que ela é que a gente tem como pessoa simples, né? E, na realidade, não é. Na realidade, a biogenia tem uma outra leitura do simples, né? Se você pedir para uma pessoa, puxa, pensa num local simples, vai pedir duvido de qualquer tecnologia, né? E a biogenia nos coloca que o simples aí eu vou falar só desse passo aqui. Sim, exatamente. Fantástico. Para mim, assim, dá uma... Então, o simples aí é o autoconhecimento. Eu diria para você, Ana, que quanto mais a pessoa se conhece, mais simples ela vai se tornando. É assim que funciona, né? Então, o que acontece? Imagina, por exemplo, aqui onde eu moro na Chapada. Aqui é muito comum a gente convidar amigos, vamos fazer uma trilha, isso aqui, pá, né, para ir nas cachoeiras, aí como vocês falam, as cascatas, né? E daí o que acontece? Então tem pessoas que você convida que ela coloca lá um tênis, bota uma camiseta, um shorts, uma garrafinha de água e pá, vambora, né? Beleza. E tem pessoas que você convida e se ela puder, ela leva a casa, né? Na mochila dela, né? Muita coisa, muita coisa. Então, assim, quanto mais simples você for, na verdade, o que acontece? Quanto mais simples você for, você vai depender menos das coisas externas, né? Quanto menos você se conhece, você vai precisar mais das coisas externas para se garantir, na verdade, né? Então, a simplicidade, à medida que a pessoa vai se autoconhecendo, ela vai ficando mais simples. Ela vai ficando naturalmente mais simples, tá? E isso não tem nada a ver com negligência, né? Então, eu vou num local que eu não conheço, né? Não, é você levar o básico, que você realmente vai precisar, mas o que realmente você vai precisar, né? Isso eu dei um exemplo para a gente entender o que é o simples, né? Exatamente. O natural, segundo a biogenia, é você fazer uma leitura daquilo que está à sua volta, daquilo que está te circundando em termos energéticos, em termos físicos, energéticos, áuricos, né? Você ter uma leitura um pouco mais aprofundada do teu cotidiano mais imediato. E daí, nessa leitura, vai os cursos que a gente frequenta, vai do que a gente aprende nas literaturas, das trocas que a gente faz, né? A nossa, como é que eu posso dizer, quando a gente vai, na realidade, a gente vai como é que eu poderia dizer para você aqui? A gente vai
as pessoas vão, cada vez mais, elas vão tendo noção do que está à sua volta, tá? E o natural, e o criativo, é você fazer uma ponte. O que seria essa ponte? Entre o autoconhecimento, o interno, e o natural, o externo. Entende? É você fazer essa ponte criativa. Entende isso? Então, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Um prato pode ser simples, natural e criativo. Tudo pode ser simples, natural e criativo. Vou falar um prato. Um prato pode ser simples, natural e criativo, por quê? Você, quando vai preparar um prato, vai ter que ter o autoconhecimento de falar, puxa, hoje eu estou bem para fazer esse prato. Né? Porque a gente sabe que não é só preparar, é energia, é a sua energia. Então, se você não está bem, ou você não faz, que é melhor ficar sem comer, inclusive, do que você fazer uma coisa que a sua energia não está boa, ou você pede para alguém fazer. Né? Eu não tenho dúvidas, né, que uma pessoa que, por mais simplesinha que seja aquele alimento, se a pessoa fizer com amor, se a pessoa fizer com devoção, aquilo vai ser cura. Então, o que acontece? Esse autoconhecimento seu no prato, tipo, puxa vida, né? Hoje eu estou bem, então eu vou fazer. O natural dentro de um prato seria você ter conhecimento daqueles alimentos, conhecimento do que está ali, daqueles, como é que eu posso dizer, daqueles nutrientes, dos macronutrientes, dos micronutrientes que compõem aquele prato, né? É você ter consciência puxa, isso é bom para tal coisa, isso é bom para tal coisa, né? Então, é você saber, por exemplo, que dentro dessa tua leitura, é você saber o que é bom para a tua saúde, né? É você conhecer o teu ativo da gratidão. Você vai fazer uma ponte entre o seu alimento e o seu corpo com a gratidão. Entende? Saber que aquele alimento ele passou, ele viajou, ele passou por muitas mãos, né? Ele passou desde da pessoa que plantou, a pessoa que colheu, a pessoa que comercializou, que chegou nas suas mãos, né? Então você vai estar fazendo essa ponte. Então qualquer pessoa, independente da religiosidade da pessoa, né, vai entender que a importância de você, na hora do prato, você fazer um agradecimento, você estar grato, fazer uma prece, isso é muito importante. É ali que você vai estar manifestando, então, esse criativo, você vai estar fazendo a ponte entre o autoconhecimento e o conhecimento externo. Né? Uma amizade, né, um relacionamento pode ser simples, natural e criativo. Simples é você se autoconhecer. O natural é você conhecer, claro que a gente está esse auto se conhecer não é uma coisa acabada, a gente está sempre tendo que se autoconhecer. Mas você está nessa busca. O natural é você conhecer acerca daquela pessoa que está se relacionando com você. O que ela gosta, o que ela não gosta, né? Aquilo que está mais ou menos que a pessoa deixa também você conhecer. Né? E o criativo, nessa situação toda, seria uma palavrinha chamada respeito. Entende? Então, simples, natural e criativo, eles fazem pontes, na realidade. É o conhecimentos internos, conhecimentos externos, e o criativo seria você fazer essa ponte entre o que há dentro e o que há fora. Né? E é muito interessante essa questão do simples, natural e criativo. Porque, olha, o exemplo que eu vou dar aqui, eu aprendi isso na prática, tá? A pessoa, quando ela está dentro do natural, eu vou dar só a leitura do natural. Quando a pessoa está dentro do natural, que ela começa do simples, do natural e criativo, porque lá naquela comunidade que a gente morava, a gente se propunha a viver dentro do simples, do natural e criativo. Então, é algo que é do dia a dia, você vai, na realidade, todo dia você vai praticando um pouquinho isso. E dentro dessa visão do simples, natural e criativo, olha que interessante que aconteceu comigo, foi uma experiência que eu falei, nossa, eu morava numa casa que tinha um quintal, e esse quintal, além da grama, também a gente plantava ali algumas coisinhas, né, chazinho, coisa assim ali naquele quintal. E nós tínhamos a outra horta, né, então a gente plantava ali. Só que o que acontece? Nesse meu quintal, nascia, mas nascia muito,
quebra-pedra, que é uma planta que nascia espontaneamente, né? Ela simplesmente nascia. Eu não plantava, ela nascia. Então, e assim, dava que nem mato, né? Eu falava, nossa, né? Às vezes eu chegava até a arrancar, falei, mas o que é isso, né? E cheio de quebra. Eu arrancava e nascia de novo, arrancava e nascia de novo, tá? Uau. Aí eu fiquei morando ali durante alguns anos nessa casa e sempre nascia quebra-pedras. Tá bom. Aí, lá nós tínhamos um combinado, assim, né, que quando uma família crescia mais do que a outra, né, a gente geralmente, às vezes, entrava num acordo e trocava a casa no sentido, assim, de, eu tenho mais filhos que você tem menos filhos, e a gente trocava. Então, a casa era mais ou menos isso. E a gente trocou, né, eu troquei com outro vizinho. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma olhadinha no quintal. E quando eu cheguei e olhei no quintal dele, eu via que não tinha quebra-pedra. Eu falei, yes, me livrei do quebra-pedra, né? E daí o que aconteceu? Eu vi que não tinha quebra-pedra, mas que nasciam outras plantas lá, que ele também não plantava. Bom, eu fiquei lá, né, o tempo que eu fiquei, né, fiquei ano naquela casa, mas depois de 21 dias, olha como é que a terra faz uma leitura do seu morador. Depois de 21 dias, o que aconteceu? Aquelas plantas que cresciam na casa do antigo morador não cresciam mais, elas simplesmente minguaram, elas morreram. Qual é a planta que começou a surgir ali? Quebra-pedra. Aí eu cheguei e falei, cara, vou ter que tirar isso a limpo, né? Aí eu peguei, saí da minha casa, fui lá na casa dele e falei, posso olhar o seu quintal? Pode. Quando eu entrei lá, não tinha quebra-pedra. Sabe o que tinha? As plantas que estavam na casa dele. Então, quem que consegue ver isso? Porque quando a pessoa tem uma visão treinada, como a gente tem desde pequeno, né, aquela visão muito superficial das coisas, você olha para o quintal, você só vê grama e só vê mato. Alô? Tá me escutando? Estás aí, de repente veio uma luz, a luz ficou diferente, mas estás aí, Foi. parece um fenómeno. Só vê grama e só vê mato, né? Mas, se você tem um olhar simples, natural e criativo, né? Você vai ver muito mais do que isso. Você vai ver o que está circundando ali em termos energéticos, físicos, né? Em outras dimensões. Então, é bem isso, tá? Exatamente aquilo que tu E estavas a dizer, tal e qual como eu falei ontem, porque é que veio aqui o vulcão, o que é que aconteceu e que afinal não foi. Portanto, perceber o que é que está a acontecer na natureza e tu depois com certeza que foste perceber porque é que estavas a manifestar esse quebra-pedra, não é? É maravilhoso. E mais uma sim, questão aqui. Quando isto se manifesta assim, reparem que o Marcelo não ficou aborrecido com isso. Apenas fez uma leitura, que muitas vezes é essa situação de ai meu Deus, ainda estou a repetir isto, ainda está a acontecer isto. Porque com sim, certeza há muitas pessoas aqui que diriam mas se calhar era melhor ter o quintal do outro do que ter o quebra-pedra. Ou seja, todo o processo é muito mais simples e mais natural, não é? E mais tranquilo. As coisas resolvem-se quando há essa consciência maior. Olha, nós ficámos de outra vez, era para ser meia hora e ficámos o programa inteiro a falar. Sabes que eu tenho imenso gosto. E depois é muito engraçado, reparam que cada vez que o Marcelo fala numa situação acontece alguma coisa, ou a sim. energia se apaga ou a própria luz, ele agora foi, a própria luz mudou, é maravilhoso, é Sim. maravilhoso. Geralmente, assim, esse assunto dos essênios, ele na Forte, verdade, ele é muito auspicioso, é muito forte, né? Então, é situações maravilhoso, acontecem. é maravilhoso. As pessoas estão encantadas aqui, aqui há algumas pessoas que eu sei que conheciam alguma coisa, outras não conheciam nada, portanto, eu gostaria que deixasse aqui uma mensagem, fica já aqui uma promessa para uma participação futura. Quero agradecer aqui também a todos os que estão aqui, mas também a esta família maior da Marcela. Quero agradecer à tua família, porque tu trabalhas imenso e ao sábado à noite ainda estares a partilhares este momento connosco, em vez de estares com a tua família. Portanto, também quero-te agradecer isso profundamente, especialmente no sábado.
Muito obrigada por estares aqui. Muito obrigada por fazeres parte desta realidade, desta minha realidade. Estás aqui, é uma honra enorme. Estás aqui a partilhar a tua sabedoria e esses links todos, que eu acredito que há muitas pessoas que hoje foi muita informação, mas que as coisas vão se manifestar nos próximos dias e vão ficar com muito mais curiosas. E, portanto, eu deixei os contactos do Marcelo para vocês poderem seguir, para poderem colocar alguma questão. E vamos aguardar com todo o carinho e no tempo este processo criativo dele, que como ele diz é uma canalização diferente, não é? Um tem que ser de uma forma mais simples, o outro já é diferente. Se tiverem algumas questões podem me enviar, estejam perfeitamente à vontade, que eu depois passo para o Marcelo e seja em podcast ou aqui numa live, nós vamos responder, está bem? Fica essa disponibilidade porque ele é muito disponível, eu fico mesmo muito grata por essa ressonância muito amorosa e quero-te agradecer tudo aquilo que tu manifestaste hoje aqui. Para quem tem uma maior sensibilidade, quero-te agradecer profundamente. Queres partilhar alguma mensagem final? Porque ficaríamos aqui a noite toda a falar contigo. Eu quero agradecer muito, viu, Ana, por esse espaço, agradecer a todos que estão aqui, que, como a gente falou, né, que dentre mil escolhas que tiveram, escolheram estar aqui na noite de hoje, né? Então, quero agradecer a cada um de vocês e dizer para vocês aquilo que eu gostaria de... na última vez que a gente conversou, eu deixei uma mensagem, e eu gostaria de repeti-la dessa vez, que tinha muita gente que não estava na época, né? Então, é sobre a flor no deserto. Então, você imagina uma flor no deserto. Uma flor no deserto, ninguém está vendo aquela flor, né? E, no entanto, ela não deixa de ser flor, né? Então, é bem isso. Qual que é o trabalho de uma flor? O trabalho de uma flor é ser bonita, ser linda. Com esse trabalho, ela consegue todo um equilíbrio naquele ecossistema. E ela vai fazendo esse trabalho independente dos olhares humanos. Então, que nós possamos, onde quer que a gente esteja, fazer o nosso trabalho. Quero dizer para vocês que não existe algo maior do que servir. Então, que a gente possa estar servindo, né? E como uma flor no deserto, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus. E como diziam os essênios, né? Eles botavam as duas mãos assim em frente ao peito e falavam: a paz entre nós. A paz entre nós. Olha, eu vou só responder a estas flores todas que estão aqui e dizer também ao Bonifácio, sim, que esta live fica gravada não só no Facebook do Agora, mas também, como o Marcelo é meu amigo, também fica lá e depois vai ficar no YouTube. Mas se por alguma razão, alguma questão técnica, porque já perceberam que todos os momentos há alterações e transformações, não se preocupem, basta enviar uma mensagem que eu partilho o vídeo, está bem? Mas fica sempre disponível. Quero-te agradecer profundamente e as pessoas aqui estão também a agradecer-te. Olha, gratidão, gratidão. Eu quero agradecer as vossas mensagens porque eu estou sempre aqui atenta e a vossa energia amorosa é maravilhosa. Gratidão. Olha, gratidão por mais uma vez partilhares comigo esta missão maior de levar este conhecimento. E eu quero-te agradecer profundamente, porque sabes eu que agradeço. Agradeço a você e a todos essas pessoas aqui queridas, né? Que certamente são pessoas especiais, tá bom? Um grande abraço a todos. Muitas que eu conheço são todas especiais, mas aqui algumas eu conheço pessoalmente, sei que são sementes mesmo. Que vão partilhar e disse, olha, foi maravilhoso. Gratidão, Marcelo. Quanto a nós, até já. Quanto a vocês, gratidão por tudo. Tenham uma noite descansada, maravilhosa, em paz e amor. Segunda-feira voltamos com mais um momento especial. São todos especiais, mas hoje podem ver. Quem consegue sentir sabe que eu estou em plenitude. Um beijinho muito grande, gratidão, Marcelo, e até sempre. Muito obrigada Tudo bom para vocês aí. por fazerem parte desta família maior. Gratidão.